Estamos finalizando o livro de Provérbios e vamos começar agora a partir do capítulo 29 de Provérbios. E o versículo 1 a partir dele diz o seguinte: Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o inimigo de impostos o leva à ruína. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. Se o sábio discute com um insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Se um governador dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. O pobre e o seu opressor têm algo em comum. É o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele vai querer ser filho. A pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quem tem parte com um ladrão odeia a própria alma, mesmo ouvindo a maldição, permanece calado. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. Para os justos, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio. Agora, no capítulo 30 de Provérbios, vai falar sobre as palavras de Agur. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. O homem diz: Estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de um ser humano. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que você o sabe. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nela as suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Agora vai falar sobre uma oração a partir do versículo 7, diz: Duas coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza.
dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profanar o nome de Deus. Agora vamos iniciar outros provérbios a partir do versículo 10 diz: não calunie o servo diante do seu senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. A sanguessuga tem duas filhas, que se chamam Dá e Dá. Há três coisas que nunca se fartam. Na verdade, há quatro que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra, que não se farta de água, e o fogo, que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem nega obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há quatro que eu não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e depois diz: não fiz nada de errado. Três coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são quatro que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira da sua senhora. Há quatro coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios: as formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida; os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas; os gafanhotos, que não têm rei, mas que marcham todos em bandos; a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Há três que têm passo elegante. Na verdade, quatro que são imponentes no andar: o leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada; o galo, que anda ereto; o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se você foi tolo a ponto de se exaltar, ou se planejou o mal, ponha a mão sobre a sua boca, porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue e o instigar a ira produz brigas. Chegamos ao último capítulo de Provérbios, capítulo 31. Ele fala sobre conselhos para o rei Lemuel. A partir do versículo 1 diz o seguinte: palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? O que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não se lembrem mais da sua miséria. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça
aos pobres e aos necessitados. E agora vai falar sobre o louvor da mulher virtuosa, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mas não pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Parabéns para você que conseguiu chegar até aqui, finalizando o livro de Provérbios.